Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje é dia de mostrar como é que faz bonequinhas assim bonitinhas. Vou mostrar primeiro os modelos disponíveis que eu trouxe de inspiração para vocês. E depois, rapidamente, gente, eu vou mostrar um passo a passo, tá bom? Espero que gostem do vídeo. Não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Tá uma chuva, ó. Tá difícil de gravar vídeo, viu? Então hoje eu vou mostrar pra vocês essa lindeza. A primeira coisa que eu vou mostrar antes de mais nada é essa trompete aqui, gente. Olha que coisa mais rica. Essa aqui eu fiz uma muda por folha, brotação por folha. Demorou 1 ano e meio para ela chegar nesse tamanho. Quando ela estava no pote 6, tinha 6 centímetros mais ou menos, eu plantei ela aqui nessa pet, ó, de Frida. Essa aqui foi uma das primeiras que eu fiz com as metades de 2 pets, de garrafas pets, tá? Olha que bacana que fica, olha como a planta tá bonita. Essa trumpet, ela tá sendo cultivada na meia sombra. São umas 4 horas de sol por dia, porque ela era bem bebezinha, né? Quando eu plantei ela aqui, ela era menor do que a boca da Frida. E agora, olha o tanto que ela cresceu na temporada de chuvas, olha o tanto que ela tá bonita e saudável. Impressionante. Então ela já tá acima, ó, já passou a cabecinha da Frida. E ela tá na chuva, gente. Tem bem pouco substrato aqui, ó, para vocês terem noção. Essa aqui é uma outra que eu fiz, tá? Essa aqui eu já mostrei para vocês. Olha o tamanhinho. Olha o tanto de substrato. Essa aqui eu tirei a Moonstone que tava aqui, porque ela já tava muito grande. Essa aqui também eu acho que eu vou trocar ela para ela poder crescer. E eu tirei a Moonstone, passei ela para um vaso de barro maior para ela crescer. E deixei essa aqui para plantar outra suculenta. Ai, gente, agora eu vou mostrar essa aqui, ó. Essa também tá, essa já tá maior, né, ó. Eu fiz com a cabeça um pouco maior. Eu cortei a garrafa mais para baixo, tá vendo? Deixei maior a boca de cima. Ó. Olha só a garrafa ali, ó. Eu faço com a tampa virada para baixo, que é melhor, tá, gente? Vocês vão... Eu vou fazer um passo a passo aqui no final para mostrar para vocês rapidamente. Isso aqui caiu. Quando eu fiz desse aqui, eu prendi com Durepox aqui, ó. Só que aí, quando eu fui rosquear, o Durepox tá impedindo de eu rosquear direitinho isso aqui, ó. Agora, se você encaixa só, sem precisar Durepox, só lá dentro, ó. Ó, tá vendo? Demora um pouquinho, mas você consegue rosquear. Aí eu achei melhor, nem Durepox não precisa. Só se você quiser... Ó, eu cortei torto aqui, ó, tá vendo? Se você quiser fechar isso aqui com Durepox, fica um acabamento melhor. Essa daqui, por exemplo, eu fiz um tucano, ó. É umas ideias aí que a gente tem, né? Ó o cabelinho, né? Faço toda a volta. Um pescocinho. Aí, aqui... Pra não ficar pescoçuda demais, eu sempre coloco uma echarpezinha. Echarpe, colar, quer ver, ó? Essa aqui eu pus o colar, ó. Senão fica feio, né? Essa aqui, ó, pus uma echarpe. Aí, gente, eu fiz uma sem nada, ó. Sem a garrafa PET, só a parte de baixo. Então, isso aqui, ó, é a parte de baixo aqui da garrafa PET, tá vendo, ó? Né? É que isso aqui, na verdade, é uma garrafa de leite. E aí eu pintei... Gente, tá chovendo, olha. Pintei essa menina aqui, ó, zoiuda. Mas eu achei que ficou tão bonita as flores, ó. Esse daqui, gente, eu fiz tudo com pincel. Eu não usei caneta, porque a caneta, na hora que você vai... passar o spray, o verniz spray, ele tá manchando muito.
Vou mostrar um aqui que manchou pra vocês verem como estragou, ó. Esse daqui, ó, eu fiz todo ele trabalhado na caneta, olha que bonito, ó. Mas, infelizmente, ó, aqui manchou, tá vendo, ó? Eu faço de longe o spray, tomo o maior cuidado, mas ainda assim estragou, gente, ó. Nossa, tá ventando demais. Essa daqui já ficou uma pescoçuda, ó. Eu gostei desse jeito de fazer, gente, pescoçudo. Achei tão lindo. Ó, esse aqui eu fiz flores pra cá. Aí, ó, você pode fazer bem pescoçudo assim. Pus uma mão aqui, ficou bem pescoçudo mesmo. Mas eu achei que ficou legal. Gostei desse jeito. Ela zoiuda também. Ah, vamos passar aqui, ó, bem devagarinho pra vocês verem que eu fiz com caneta. Tá vendo ali, ó? Ó. Aí eu fiz uma borboleta aqui. O cabelo vai aqui. Tá vendo? Ó. Fica bonito, eu acho. É um jeito diferente de você usar. Olha aqui, ó. Fiz mais uma aqui. Essa também eu fiz com um pescocinho fino. Só que ficou menos pescoçuda. Ficou mais harmonioso, né? Ela ficou com um rosto mais redondo. Esse eu usei caneta, esse não borrou, ainda bem, né? Olha lá. Essa aqui eu fiz com cabelo rosa. As folhas eu fiz com tinta branca. Assim. Essa eu gostei também, achei que ficou bem bacaninha. Olha lá, ó. Agora eu vou mostrar mais. Olha essa como ficou bonita. Olha só as flores. Os olhos. Ficou bem zoiuda, né? Fiz uma borboleta aqui. Fiz outra aqui, ó. Essa aqui eu já fiz assim. Só o corpo assim, ó. Ficou meio... Essa parte de cima aqui eu deveria ter usado pra cima. Mas ela tava torta, tá vendo? Aqui, ó. Aí eu resolvi pôr pra baixo. Olha que bonito que ficou esse, gente. Eu gostei tanto. Ó. Achei que ficou bem bacana. Eu gostei muito do rosto dela. Tá com o rostinho um pouquinho triste, mas eu achei bonito. Olha só. Vocês gostaram? Ó. Vou passar de novo aqui pra vocês verem. Aqui e aqui. Aí eu fiz assim. Pintei ela assim. Nessa garrafa PET. Olha que ficou bacana, né? Ah, eu gostei, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado. Qual que vocês gostaram mais? Vocês gostaram da ideia? Sim, eu achei legal fazer esse pescoço mais fino aqui, ó. E fazer essa parte de sombra preta, ó. Ó, veja bem. Você faz toda a parte de trás como se fosse o cabelo dela, a cabeça. E aí o rosto você faz menorzinho, tá vendo? Aqui, gente, deixa eu mostrar aqui, ó. A diferença, ó. Aqui eu fiz esse pescoço, né? E aqui o pescoço é a própria garrafa. Então, o que eu não gosto é que ela fica com esse pescoço colado no rosto. Então, eu quis fazer uma sombra. E para fazer essa sombra, eu acabei adotando esse estilo aqui, ó. Aí, eu achei que ficou bem bacana. Então, queria trazer essa ideia para vocês, ó. E essas aqui, essa aqui foi a primeira, depois essa foi a segunda... Depois essa aqui eu fiz a terceira. E aí, por fim, eu fiz essa aqui, ó. Que eu achei mais bonita. E eu gostei muito do jeito que ficou. Usando a mesma estrutura, né? Da garrafa PET. Mas tendo um efeito da pintura diferente. Por isso eu quis trazer essa ideia pra vocês. Você vai precisar de uma garrafa PET. Eu tô usando essa aqui de leite. E eu venho aqui, mais ou menos, por aqui, ó. Acho que eu vou cortar aqui, ó. Tá vendo que ficou bem grandinho? Ó. Agora eu vou só dar uma acertada aqui. Pra ficar mais ou menos tudo igual. Você faz isso aqui. E você vai acertar agora esse outro lado aqui. Agora... eu vou passar aqui o ferro quente para fazer uma dobra aqui, ó, tá? Gente, o ferro não pode estar muito quente para você fazer essa dobra aqui, ó, tá? Eu sempre vou fazendo assim, eu vou girando
O ferro não pode estar quente demais. Se ele esquentar, você desliga ele da tomada ou coloca numa temperatura mais amena, tá? Que aí ele começa a dobrar aqui e fazer o acabamento arredondado que a gente quer. Isso faz com que a boca da PET fique mais forte, mais firme, tá? Aí, ó. Já tá esquentando demais, eu vou desligar da tomada. Pronto. É só isso, gente, ó. Bem simples mesmo, tá vendo? Eu nem apertar, não apertei, tá? Eu só rodei. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui, ó. Como o ferro já tá bem quente, ele esquentou bem rápido, eu vou girar e vou levemente, eu dou uma leve pressionada só. Não pressiona demais, porque ele pode entortar. Às vezes eu entorto. Aí, ó, gente, aí, tá vendo, ó? Já fiz o reforço que eu queria. Deu pra ver? É bem fácil, bem rápido mesmo, eu não pausei aqui. Tô fazendo aqui para mostrar para vocês. É bem simples, ó. Tem garrafa PET que se você puser, ela derrete. Então, cuidado. Tem que ser uma garrafa PET firme, tá? Tem garrafa PET que é muito mole, do tipo vinagre, detergente. Eles não aguentam muito fazer esse trabalho. Agora, você tem duas metades. Eu vou pegar a maior para fazer a cabeça e a menor para fazer o pé. A menor, então, gente, eu venho aqui e corto aqui, ó. Faz aqui essa parte o mais reto possível, para você conseguir encaixar aqui, sem ficar aquele buraco que eu mostrei, aquele defeito, sabe? Aquele que eu mostrei na boneca ali. É aqui que vocês não podem errar muito. Ó. Tá vendo? Ficou tudo torto, né, ó. Agora vamos acertar. Não tira muito não, tá? Senão vocês vão ter que fazer com Durepox depois. Da garrafa vocês vão ter que acertar, ó. Ah, tem que tirar esse negócio azul aqui. Ai. Aí, ó, passou, ó. Cortei demais, tá vendo? Quando passa, não pode passar, ele tem que parar aqui, ó. Ó, vou pegar outro para mostrar para vocês. No caso aqui, eu tenho que cortar bem pertinho aqui, ó. Por isso que eu falo que essa parte aqui é meio chatinha, certo? O quanto que vai, ó, aqui ainda não tá passando, então dá para tirar um pouco. Aí. Aí agora, vocês conseguem rosquear aqui, ó. Geralmente, eu faço 2 buraquinhos aqui, ó, pra ajudar a rosquear bem, tá? Pronto. Aí, ó, gente, fica bem firme mesmo, ó. Ok? Gente, esse aqui que passou, ó, você vai passou ele inteirinho aqui, ó. Você vai colocar a tampa aqui, rosqueia normal, e você vai fazer a cola com Durepox, nesse caso aqui, ó. Entendeu? Você continua dando para aproveitar aqui para fazer o seu vasinho, ó. Mas aí você tem que colar com Durepox. Agora, o primeiro passo é passar um primer. Geralmente é isso aqui, ó. Primer para metais, PET, vidro. Você faz a aplicação aqui, ó, tá? Uma ou duas, fica a seu critério. Depois você faz o uso de tinta. Eu uso essa tinta PVA. Pode ser amarelo pele, pode ser bege, pode ser a cor que você quiser pintar a sua boneca. Eu vou mostrar rapidamente aqui pra vocês. Essa aqui vai ser a frente. Essa aqui, ó. Aí eu passo umas 2 camadas de amarelo bege, tá?
Eu só vou passar nessa região aqui, que é onde vai ficar o rosto da boneca. O resto eu pinto de acordo com a cor de cabelo que eu escolher e de acordo com o desenho que eu for fazer. A cor da roupa, tudo, né? Agora eu vou usar isso aqui só para siena natural, fumê, só pra gente fazer o contorno do rosto. O tamanho do rosto, gente, vai variar de acordo com o tamanho da garrafa que você usar. Essa azul que vocês estão vendo, essa bonequinha aqui que tá pronta, eu fiz um rosto menor, porque a parte superior dela é menor. Aqui eu fiz o bojo, essa parte redonda da garrafinha, maior. Por isso que eu tô fazendo um rosto maior, para poder aproveitar melhor o espaço, né? Para ficar proporcional. O rosto com o cabelo, que vai ser todo o resto da volta da boca dessa garrafa. Senão não fica legal você fazer um rosto muito pequeno, daí você já vai ter que fazer um acabamento diferente, sem ser o cabelo a parte de trás, entende? Aí você teria que fazer só o rostinho dela e a parte de trás você teria que fazer outra coisa. Ou fazer só uma cor lisa. Mas no caso, o que eu quero ensinar para vocês é que o rosto dela seja menor, mas usar todo o resto da boca da garrafa como cabelo, né? Por isso que eu tô mostrando aqui para vocês o processo. Então, para ficar proporcional, vai depender da garrafa que você usar aí, né? Da boca que você usar. Se a boca for uma garrafa grande, o rosto tem que ser grande. Para o resto ficar só o cabelo. Bom, vocês já estão vendo que eu tô trabalhando tanto a sobrancelha como o nariz. A minha intenção aqui é fazer uma bonequinha só de um olho. O olho dá bastante trabalho. Então, eu quero fazer um olho só e o outro olho eu vou deixar o cabelo cobrindo todo o olho e as flores que eu quero colocar também. Então, por isso que eu tô fazendo esse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Olha, então agora preencher os olhos de branco, depois eu vou fazer uns olhos verdes e eu vou passar a preencher também todo o resto. Vou mostrar para vocês rapidamente, tá, gente? Essa fase aqui é uma fase que eu faço tudo muito básico. Não tem detalhe, não tem sombra. É sempre assim que eu começo, tá? Eu faço sempre a pintura básica. Nessa fase aqui agora, eu posso diminuir o rosto, afinar o rosto, de acordo com aquilo que eu goste. Fica ao gosto de cada um, né? Eu só tô dando essa ideia de você conseguir introduzir um pescoço assim mais fininho e você conseguir fazer essa bonequinha de uma forma um pouco diferente das que a gente vê tradicionalmente. Agora que eu vou contornar a parte aí de baixo, que seria as sombras, né? A sombra no contorno geralmente do pescoço, para fazer a parte do fundo aqui, né, do pescoço, quando fica mais escuro do cabelo. E aí você dá um pouco de profundidade, tá bom? Agora eu vou fazer um pouco da pele e do sombreamento e blush do rosto. Aí eu uso a própria cor, que é amarelo pele, que eu tava usando. Eu repasso aí nas bochechas. E depois eu vou pegar um pouco do rosa pink, qualquer rosa que você tenha aí. E passo com esse pincel, o pincel que eu tô usando é o pincel chanfrado, tá? A pontinha mais longa, biquinho do pincel, eu faço na bochecha, pro lado da bochecha. Com a tinta úmida, porque assim você promove a mescla do pink com a cor da pele que você tiver escolhido, tá? Agora eu vou pintar o olho. Eu faço o olho com preto, né? O preto dos olhos. E a parte superior do olho eu também faço do preto. Eu vou contornar e vou mostrar para vocês. Nessa hora eu tô usando o preto bem grosso, tá? A tinta bem firme. Agora, essa parte de baixo agora, eu já tô usando uma tinta preta diluída com água. Toda essa área agora, ela tá
com a tinta diluída em água, o preto diluído em água, tá? Só depois que eu já tiver feito um pouquinho desse escurecimento com essa tinta aguada e o contorno da parte de baixo, principalmente com a tinta aguada, tá? Agora sim, eu vou começar a passar a tinta normal, a tinta grossa normal. E aí eu passo e vou fazendo o olhinho dela. Só que a primeira coisa que a gente faz é o esfumaçamento com a tinta preta com bastante água, tá? Eu prefiro sempre utilizar a tinta aguada porque ela auxilia bastante pra gente sentir, sabe assim, se vai ficar bonito, se não vai. E aí aos poucos você escurece. É mais fácil você trabalhar desse jeito. Eu estou agora só fazendo mais o contorno do rosto e afinando um pouco mais o rosto. E eu prefiro fazer esse processo, que é o de acabamento, durante a pintura, não naquela primeira passada, sabe? Por isso que eu não ligo de fazer tudo direto no potinho, à mão livre. Porque depois é que eu vou aperfeiçoando aí com o sombreamento. Tá vendo que nesse caso também usei a tinta bem aguada. Com esse pincel aqui, ó, que é bem fininho, tá vendo? E tem a cerda bem longa, eu vou fazer os cílios. Os cílios, gente, também é com tinta aguada, tá? Bem aguada, bem pouca tinta aqui no seu pincel, para não ficar muito forte. Eu vou fazer só um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Bem aguado, bem clarinho. Ó. Gente, com a mesma tinta aguada, você pode começar a marcar um pouco mais aqui, ó. Ó. Eu tinha feito um risco, agora eu vou corrigindo o risco para ficar mais certinho. Do jeito que acompanha o olhar. Acabou a tinta, vou pegar de novo a tinta bem aguada, bem pouca tinta, né? Bem pouca tinta no pincel. Não é para vocês colocarem tinta demais no pincel. Agora, com essa tinta aguada mesmo, que é a tinta, mesma tinta que você tá usando, só que com água. Só isso que eu faço, tá? É a tinta PVA com água. Você vai, ó, e vai fazendo esfumaçamento aqui, ó, no olho dela, ó. E aí você começa a fazer um olhar como se ela tivesse maquiada, né, ó. Aqui tudo, ó. Você vai fazer esse trabalho. Agora eu vou pintar o nariz, mas eu fiz com um pincel chanfrado, ó. Mas infelizmente não filmei direito. Então, com o pincel chanfrado, eu vou fazendo um sombreamento, o nariz, né? O sombra do nariz. Com um pincel fininho, eu vou terminar o nariz ali, fazer a parte aqui do final do nariz, tal, com essa coloração é aquela que eu mostrei no começo, siena natural. E agora eu vou mostrar para vocês duas coisinhas rápidas, como que faz uma borboleta, como eu faço uma borboleta e como eu faço uma rosinha, bem simples. A borboleta eu começo fazendo o branco e vou esperar secar. A rosa, gente, é bem simples, você faz uma bola na cor rosa e aí depois você vai fazendo com uma mescla de branco com rosa, você faz as pétalas por cima dessa tinta ainda um pouco úmida. É bem simples mesmo. Eu vou repetir o processo para vocês verem. Olha só, você faz 2 pontinhos e depois na parte de baixo mais um, depois em cima,
depois do outro lado. É bem simples, gente, não tem muito mistério. O pincel, a pincelada é a seguinte: você aplica o pincel leve, depois você pressiona e levanta para dar o acabamento fininho. Você aplica, pressiona e levanta. Aí você consegue mais ou menos fazer uma pétala. Caso não consiga fazer a finalização, é só fazer um puxadinho. Agora eu vou fazer a pintura em amarelo de toda a borboleta. Depois eu vou passar uma tinta vermelha, mesclar com esse amarelo para ficar um tanto laranja, ficar uma cor bem mescla, tá? Faz essa mistura de tintas enquanto ela tá úmida, tá? Assim você consegue mesclar bem e fazer uma borboleta com 3 cores: vermelho, amarelo e laranja. E, gente, agora eu vou passar o preto contornando a tinta preta, tá, gente? Estou fazendo tudo com tinta, estou evitando ao máximo utilizar caneta. Só agora no finalzinho, quando eu for fazer as folhas, é que eu vou fazer a caneta. Mas a borboleta, eu faço tudo com tinta preta. Contorno, depois eu faço os desenhos. Só isso. Não tem mistério nenhum. O desenho da borboleta é livre, tá? Vocês fazem aí o que vocês quiserem, assim como a cor, né? É só um exemplo para vocês se inspirarem. Prontinho, gente, ó, eu vou finalizar assim, tá? Para ficar mais fácil para mim. Ó, o que eu fiz mais aqui? Eu passei a caneta, tá vendo? Fiz uns arabescos, caneta piloto 0, a mais fininha que você encontrar. É bem simples, mas acho que ficou bem bacana, tá vendo? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, tchau!